Sofia? Oi. Tudo bom, pessoal? Sim. Nós hoje vamos estar juntas aqui para apresentar mais um bebezinho para você. Convida quem você quer que esteja aqui, o seu papai, sua mamãe, quem mais, Sofia? Meus avós. Os avós, quem mais? Meus irmãos. Os irmãos e todo mundo que estiver em casa, né, Sofia? Nós hoje vamos cantar, nós vamos orar, vamos estudar uma história bíblica, mas está faltando alguém aqui, não é, Sofia? E as pessoas? 2 pessoas estão faltando. Vamos chamar elas? Você chama
hoje. E ela fala sobre a gente vigiar e orar. Lá pertinho da história, lá dentro de casa, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Agora, nesse momento, a gente só vai cantar, mas depois a gente conversa sobre a música. Isso. Posso passar por momentos difíceis, onde minha fé é provada, e parecer que não vou suportar, mas o Senhor me ensinou vigiar e orar. Posso passar por momentos difíceis, onde minha fé é provada, e parecer que não vou suportar, mas o Senhor me ensinou vigiar e orar. Eu vou orar e buscar tua presença, que me faz forte, me faz vencedor. Eu posso confiar, pois o meu Deus comigo está. Eu vou orar e buscar tua presença, que me faz forte, me faz vencedor. Eu posso confiar, pois o meu Deus comigo está. A oração me faz forte como Jesus. A oração me faz forte como Jesus. Ai, a oração nos faz forte, tia Thalita. Verdade, Vanessa. A gente fica muito feliz quando a gente ora ao Senhor. Agora a gente vai passar por um momento de história. Vocês são nossas convidadas, tá? Mas a gente vai entrar aqui na casinha. Só quem vai aparecer aí na telinha pra vocês é a tia Vanessa e a tia Thalita. Mas nós agradecemos muito por vocês estarem aqui conosco, tá? E voltem outras vezes, tudo bem? Tudo. Tá. Tchau, tia Vanessa. Tchau, tia Joaquim. Tchau, tia Sofia. Tchau. Então, tia Thalita, agora a gente vai ter um momento da nossa história. Mas antes da história, vamos fazer uma oração? Vamos sim. Tia Thalita pode fazer essa oração e depois a gente começa a conversar. Tá bem. Vamos fazer essa oração juntos, tá bom? Fecha os olhinhos, junta as mãozinhas. Papai do céu, Papai do céu, muito obrigada muito obrigada por esse dia lindo. por esse dia lindo. Obrigada, Senhor, Obrigada, Senhor, porque nós temos porque nós temos a oportunidade a oportunidade de conversar com o Senhor. de conversar com o Senhor. Fala conosco, Fala conosco, nos ensina coisas nos ensina coisas muito importantes muito importantes na história de José. na história de José. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, amém. amém. Na música que a gente acabou de cantar, tia Thalita, a gente falou sobre vigiar e orar, sobre o momento que a fé da gente fica um pouco abalada. E fé, eu queria explicar pra vocês bem rapidinho, é aquilo que eu tenho certeza, uma promessa de Deus pra minha vida. Deus me disse assim: Vanessa, vai acontecer tal coisa. E eu mesmo sem ver, ou antes que aquilo que Deus me prometeu aconteça, eu acredito que vai ser assim, porque em meu coração eu tenho a certeza que Jesus, Deus, falou comigo e eu posso confiar nele, porque ele não falha, ele não muda e aquilo que ele prometeu acontece. Isso. A outra coisa que a gente queria comentar com vocês é que vigiar e orar quer dizer uma coisa bem interessante, tia Thalita. Me explica, tia Vanessa. Na história de hoje, a gente vai passar por um momento que o nosso personagem principal, que é José, vai precisar estar, vigilante. E o que é uma pessoa vigilante? É aquela pessoa que está atenta.
Isso. E em alguns momentos de nossa vida, a gente precisa estar atento. Por quê? O inimigo, que é aquele do mal, quer que a gente faça coisas erradas. Mas se eu vigio, ou seja, se eu estou atento, eu não deixo que ele tome conta do meu coração e das minhas vontades e eu faça alguma coisa de errado. Porque eu estou atento e sei o que agrada a Deus, então eu vou fazer o que é certo, o que é bom. Isso é o vigiar. E o orar a gente já sabe muito bem. Orar é falar com Deus. Ele é o nosso melhor amigo. Então, em primeiro lugar, vem a fé, que é confiar naquilo que a gente não tem certeza, mas sabe que vai acontecer porque Deus que prometeu e Ele cumpre. Em segundo, tem o vigiar, que é o prestar atenção, estar atento, ligado naquilo que não agrada a Deus e dizer não para essas coisas e se ligar naquilo que agrada ao Senhor. E oração, que é falar com Deus quando eu mais preciso ou quando eu estou feliz, eu falo com Ele. Isso aí, tia Vanessa. É muito bom saber que Deus está conosco em todos os momentos, né, tia Vanessa? Nos momentos bons, nos momentos ruins, mas os momentos bons são aqueles que mais alegram o nosso coração. Muito! Tia Vanessa, o que eu mais gosto de fazer é ajudar minha mãe a fazer bolo. Ó, eu fico lá mexendo pra ela, porque eu amo fazer bolo. Tia Vanessa, o que você gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer é... Peraí que eu vou pegar. Olha só! Eu gosto de jogos. Qualquer tipo de jogo, sabe, tia Thalita? Passar um tempo com alguém, se divertindo com algum jogo. Isso é muito bom e eu gosto desses momentos. Tá vendo? Nesses momentos, a gente pensa que só estão ali os nossos amigos. Mas além dos nossos amigos, tem o nosso maior amigo, que é... Deus! Deus sempre está com a gente, tia Vanessa. Quando a gente tá fazendo um bolo. Quando a gente está jogando com os amigos. Isso! Quando a gente tá brincando, assistindo TV, quando a gente tá com o nosso papai, com a nossa mamãe, Deus também está lá, em todos os momentos. E é muito bom a gente ter essa certeza e saber que Deus está lá, né? Isso também é a nossa fé. A gente acreditar que Deus está sempre com a gente, mesmo que a gente não possa ver. Então quer dizer que Deus está aqui com a gente, está com as crianças lá do outro lado e suas famílias. Ao mesmo tempo, tia Vanessa. Ao mesmo tempo, é muito legal saber disso. Muito legal. E José sabia disso, tia Vanessa. Verdade. Mas, tia Thalita, eu lembro que na aula passada a gente ficou com um suspensezinho no ar, não foi? Foi. A gente ficou sem saber o que é que ia acontecer com José. Verdade. Porque José tinha sido o quê? Vendido para mercadores, não era, Foi tia Vanessa? mesmo, ele foi vendido, eu tô lembrando. E os irmãos tiraram ele lá do buraco, passou os mercadores e os mercadores compraram José. A gente falou sobre José ser escravo, não foi? Foi, tudo isso. E também a gente falou que o pai de José agora estava acreditando que o seu filho estava morto, porque os irmãos levaram aquela túnica bem bonita, bem colorida para o pai deles, dizendo que José tinha sido atacado por um animal no deserto. Olha que coisa! O pai estava agora muito triste e José, na verdade, não estava morto. Ele estava agora sendo levado para o Egito, tia Vanessa. Lá longe onde tem aquelas pirâmides bem grandes. Eita! É um lugar bem bonito também, né? É, bem bonito. E diferente do pessoal da casa de José, né? É muito diferente, tia Vanessa. Eles se vestiam de um jeito diferente. Eles também falavam de um jeito diferente. E lá tinha escravos, tia Vanessa, que a Vanessa já explicou como é que são os escravos. Eles trabalham e não recebiam nada. Isso. E às vezes eram maltratados e tudo mais, né? Exatamente, tia Vanessa. Como será que José vai sobreviver a tudo isso, hein? Muito difícil. Por que ele foi comprado, tia Thalita? Ele foi comprado por Potifar. Quem era Potifar? Potifar era um comandante, uma pessoa bem importante lá do Egito. Ele era uma pessoa bem próxima, tia Vanessa, do faraó. Eita, o faraó era tipo um rei, né? Isso. O rei do Egito, o faraó, era muito amigo de Potifar. E Potifar era um comandante que tinha uma casa linda, tinha vários terrenos, vários animais. E Potifar foi quem comprou José para ser o seu escravo.
Aí na telinha vai aparecer a foto de Potifar vestido de um jeito diferente, comprando José àqueles mercadores. E aí José, tia Vanessa, passou a ser o escravo de Potifar. O que é que José fazia? José cuidava das areias, José arava a terra para poder plantar. Porque José... eles tinham jardins, né, tia Thalita? E esses jardins eram bem cuidados. Quanto mais bem cuidados, demonstrava que você era uma pessoa importante, de poder, né? Isso, exatamente. Tinha que ser tudo muito bonito, tia Vanessa. E se você tivesse também muitos escravos, mais importante ainda você seria, não é? Exatamente, porque você era dono de muitas pessoas e aquelas pessoas todas trabalhavam para você. E José era uma dessas pessoas. Ele cuidava da terra, ele cuidava dos animais, ele cuidava de todas as coisas de Potifar. Dispensa. Exatamente, de tudo que Potifar tinha, José cuidava. Imagina que ele trabalhava muito duro, tia Vanessa. Ele se cansava, tia Vanessa. Ou eu posso imaginar, cuidar dos animais, muito. das plantas, da dispensa do Potifar. Era um trabalho muito grande, né? Fora que a casa dele devia ser enorme. Enorme. E outra coisa, José não recebia nada por isso. Mas mesmo assim, José era muito bom no que fazia. Como ele tinha Deus no coração, tia Vanessa, ele fazia tudo do jeito melhor. O melhor dele, ele dava no que ele fazia. Sim. Então, quando ele cuidava da terra, ele cuidava muito bem. Logo que ele cuidava, tudo florescia. E quando ele cuidava dos animais, os animais ficavam bem gordinhos, tia Vanessa, ficavam lindos, com pelo bonito. Quando ele cuidava da casa, a casa ficava limpa. Brinco, hein? Isso, cheirosa, tia Vanessa, tudo era bonito. E Potifar viu isso. Potifar percebeu que José era muito bom no que ele fazia. E Potifar pegou José e colocou ele mais perto dele. Ele começou agora a cuidar dos bens de Potifar, ou seja, do dinheiro de Potifar, tia Vanessa. E isso, trabalhar dentro de casa. Isso, José foi ficando importante. José já mudou de roupa. Foi ficando mais bem cuidado, porque José agora estava trabalhando dentro da casa de Potifar. E isso era muito legal para José, que ele agora era uma pessoa mais importante e talvez também trabalhasse um pouco menos, né, tia? Eu acho interessante essa parte, tia Thalita, porque José, onde ele estava, se era no jardim, ele fazia muito bem a tarefa dele. Se era dentro de casa, ele cumpria muito bem o seu papel. Se era para cuidar dos alimentos da dispensa, ele fazia tudo muito bem e organizado. Isso me faz lembrar que a gente também precisa ser tipo José. Mesmo ali naquela situação difícil, longe de sua casa, dos seus pais, longe da sua terra, dos seus costumes, José não se deixou abater, porque ele estava com Deus, e ele confiava em Deus pela fé, né? Ele acreditava em Deus, que Deus estava com ele lá, então ele fazia tudo da maneira bem certa. Então, quando a mamãe ou o papai pedir para você, arruma a cama, organiza seus brinquedos, não faça de todo jeito, faça da melhor forma possível, porque é como se você estivesse fazendo para Deus. E quando você faz muito bem, Deus se agrada, seus pais ficam satisfeitos. E era assim que acontecia com José. Por onde ele passava, até esse momento da nossa história, ele sempre era muito elogiado, muito bem visto, bem quisto, porque ele fazia tudo muito bem. Isso, e todo mundo ficava feliz com a presença de José, porque ele era muito bom no que ele fazia. Mas aconteceu uma coisa bem esquisita, tia Vanessa. A história vai ficando assim, ó, meio estranha. José agora estava trabalhando dentro da casa de Potifar. E Potifar tinha uma esposa, como era normal, né, tia Vanessa? Como papai e mamãe. E aí, essa esposa de Potifar começou a observar José. E ela observava ele porque ele era muito bonito, tia Vanessa. Vocês vão ver aí na foto. José era forte, José era bem alto, José era bonito e José era muito jovem. E aquela mulher, a esposa de Potifar, começou a observar ele com outros olhos, tia Vanessa. Tia Thalita, essa é uma atitude que não agrada a Deus, não é? Se ela tinha o seu esposo, o olhar da mulher deve ser para o esposo, né? Isso. Assim como o papai olha para a mamãe e a mamãe olha para o papai. Isso. E é o certo, né? Isso. Não dá pra gente ficar desviando o nosso olhar para outras coisas. E nesse caso aqui, a esposa de Potifar fez algo que não agradava a Deus. E olha, isso me faz lembrar mais uma lição que essa história pode nos dar.
às vezes a gente pode olhar para outras coisas que desviam o nosso foco, que é Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus Cristo. E às vezes essas coisas podem chamar a nossa atenção e tirar a nossa concentração. Lembra da música de Thalita, do vigiar? Sim. E às vezes a gente pode perder essa atenção em Jesus Cristo. E olha, isso não agrada a Deus. Então, se você é pequenininho, por exemplo, e aí a mamãe te pede para fazer algo, e você desvia sua atenção num joguinho, alguma coisa assim, e perde o tempo que você tem para cumprir aquilo que ela te pediu, e isso é desviar o olhar, mudar o foco de algo que é bom. Se você já é maiorzinho e você está assistindo alguma coisa na internet e de repente passa algo e você observa, isso aí não agrada a Deus não. Se você vai lá e procura ver aquilo, você está desviando seu foco. O foco é a gente se concentrar naquilo que agrada a Deus. Naquele momento, a esposa de Potifar não estava no foco certo, pois ela devia estar olhando, observando e amando o seu marido. E quando ela olha para José com outros olhos, isso não agrada a Deus. Não. O coração dela não estava pensando em Deus. O coração dela estava só observando José e querendo algo que ela não poderia ter, porque ela já tinha um marido. Mas José, ao contrário da esposa de Potifar, Vanessa, estava vigilante. Sim. Ele estava vigiando, ele estava bem atento, porque ele sabia que aquilo era errado. Então ele sempre dizia à esposa de Potifar que não. Ele não queria nada com aquilo e ele logo se afastava. Mas um dia, tia Vanessa, aconteceu uma coisa muito chata. Ela foi insistir com José de que ele deveria ficar com ela. Namorar. Olha que coisa, com ela? namorar com ela, sendo que ela era não esposa de podia. Potifar. Nesse dia a casa estava vazia e ela resolveu tentar convencer José. Mas José, na hora, ficou vigiante e falou, não, eu não quero. E correu, tia Vanessa. Ele tomou a atitude certa, Ele tia tomou a Thalita. atitude certa. Ele não foi covarde. Ele fez o que era certo, porque ele não podia ter nada com a esposa de Potifar. Sim. Então ele saiu correndo. Mas antes dele sair correndo, ela agarrou na roupa dele e tirou. E ficou com a roupa rasgada em suas mãos, gritando, Isso mesmo, tia Vanessa, ela fez essa cena toda. Pegou a roupa dele e começou a gritar. E José correu. E aí vários escravos, várias pessoas vieram até ela porque ela estava gritando. O que tinha acontecido? E ela disse que José tinha tentado atacá-la, tia Vanessa. Ela mudou a história. Mudou, inverteu a história. Na verdade, era ela quem estava tentando atacar José. A gente aprendeu isso agora. Isso, mas José correu e ela deu um jeito de dizer que José estava tentando atacá-la e por isso ela estava com a roupa dele nas mãos. Ela mentiu então, né? Ela mentiu. E ela não só mentiu para os escravos, tia Vanessa, ela mentiu também para o seu esposo, Potifar. Potifar chegou e perguntou, o que aconteceu, mulher? Eita. E o que é que ela falou? Que José tinha tentado atacar ela. Nossa. Que coisa horrível, porque Potifar confiava muito em José. Sim. Potifar deixava tudo na mão de José para José cuidar, porque José era muito bom e Potifar sabia disso. Mas agora a sua esposa estava dizendo que tinha sido atacada por José. E como ela falou para um monte de pessoas, né? E tava ali com a roupa, provavelmente. Ele acreditou, né? Provavelmente. Mas o que será que aconteceu com José depois disso? Eu quero saber o que foi que aconteceu. A gente tem que saber o que é que acontece com José depois dele ter sido condenado dessa forma, Sim. não é? A gente vai saber disso na próxima aula, tia Vanessa. Não é agora. Mas na próxima aula a gente tá aqui de novo, todos juntos. Isso. Para cantar, orar, louvar a Deus, aprender um versículo da palavra de Deus, tá certo? E nós estaremos juntos. Agora a gente vai aprender um versículo. E eu quero aprender esse versículo junto com vocês. Isso. Tá lá no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9. Vamos repetir de novo? Josué, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for.
Então esse versículo quer dizer para a vida da gente hoje que o Senhor, Ele sempre está conosco para onde a gente for. Seja no momento bom, seja no momento ruim, o Senhor estará conosco em todos eles. E Ele nos diz que a gente não pode desanimar, e sim a gente precisa ser forte e corajoso. Vamos repetir mais uma vez esse versículo, tia Thalita? Vamos lá junto comigo. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então o Senhor estará conosco em qualquer lugar que a gente for. Esse é o versículo de hoje, Josué, capítulo 1, versículo 9. A gente se encontra no próximo domingo. É um prazer estar com você durante esses dias, Isso. né, tia Thalita? É muito feliz. E a gente tá morrendo de saudade. Isso, Vamos mandar um abraço virtual para vocês hoje. Olha aí, pega o abraço, aperta bem forte. Isso, esse é o nosso abraço de hoje. A gente vai fazer uma oração. Um beijo para você e para sua família. Que Deus nos abençoe. Eu posso fazer essa oração? Pode sim, Tá bom. tia Vanessa. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos porque o Senhor é bom e tem estado conosco em todo o tempo. Cuida das nossas vidas, abençoa a nossa semana, em nome de Jesus. Amém! Seja forte e corajoso. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!